Nesse vídeo vamos te contar por que o Titanic não pode ser removido do fundo do mar. Duvido que você conheça as causas. O Titanic, que partiu em 10 de abril de 1912 em sua viagem inaugural da Inglaterra para Nova York, foi o maior e mais luxuoso navio do mundo, com impressionantes 270 metros de comprimento, equivalente a 25 andares, e um peso de 46 mil toneladas. Ele era a embarcação mais significativa de sua época. Infelizmente, 4 dias depois, o Titanic colidiu com um iceberg, resultando na perda de mais de 1.500 vidas, enquanto apenas pouco mais de 700 sobreviveram, a maioria deles pertencentes à primeira classe de passageiros. Durante décadas, os destroços permaneceram inalcançáveis no fundo do oceano, até que em 1985 uma equipe de cientistas liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard conseguiu localizar o naufrágio mais famoso do mundo a aproximadamente 3.800 metros abaixo da superfície do Atlântico Norte. Em setembro daquele mesmo ano, Robert Ballard tinha o interesse de testar submarinos robóticos, uma nova tecnologia que seria utilizada para a busca de navios e submarinos afundados. Expedições posteriores revelaram uma descoberta surpreendente. O Titanic não apenas estava se decompondo, mas também havia se partido em 2 pedaços. Uma parte do casco, intensamente danificada, foi encontrada no lado estibordo da proa, fornecendo evidências de que a colisão com o iceberg foi extremamente violenta. Esses achados acrescentaram ainda mais informações à trágica história do naufrágio do Titanic. A descoberta de que o Titanic estava em pedaços tornou a recuperação do navio impossível. No entanto, mesmo diante dessa realidade, as mentes aventureiras não foram desencorajadas e buscaram maneiras de trazê-lo de volta à superfície. Muitas propostas surgiram, e uma delas envolvia inflar grandes balões sob o navio, na esperança de que isso o levantasse até a superfície. Essa ideia foi sugerida por várias pessoas, apesar das condições adversas e da complexidade envolvida. No entanto, é importante ressaltar que nenhuma dessas propostas foi efetivamente colocada em prática, e o Titanic permaneceu no fundo do oceano como um memorial silencioso da tragédia que ocorreu em 1912. No entanto, o problema com a proposta dos balões era que eles teriam que ser inflados de forma a garantir uma subida controlada, evitando mudanças extremas de pressão que levariam à desintegração total do navio. Vamos considerar a situação em nível do mar. Você sente o peso do ar acima de sua cabeça, equivalente a uma atmosfera. No entanto, as coisas mudam quando estamos no mar. A cada 10 metros de profundidade na água, o peso do ar acima do ponto em questão dobra. Portanto, considerando que o Titanic está localizado a 3.800 metros de profundidade, ele está sujeito a 380 vezes o peso da atmosfera ao seu redor. Ao longo dos anos, essa imensa pressão exerceu um grande impacto na fragilidade da estrutura do navio. No entanto, em 1998, uma operação de resgate obteve um sucesso significativo. Uma empresa conseguiu elevar uma seção de 20 toneladas do casco em alguns metros. Embora tenha sido uma conquista notável, é importante ressaltar que a recuperação completa do Titanic continua sendo um desafio monumental devido às condições extremas no local do naufrágio. A fragilidade da estrutura e a enorme pressão exercida pela água tornam a recuperação em larga escala uma tarefa extremamente difícil. Durante as expedições de resgate, a equipe conseguiu trazer de volta cerca de 5.000 artefatos do Titanic, que incluíam joias, brinquedos, pratos e equipamentos. No entanto, até o momento, nenhuma peça de grande porte foi recuperada, com exceção de uma laje do casco que agora faz parte de uma exposição. Além disso, os oceanógrafos e especialistas afirmam que o ambiente hostil do mar causou sérios danos nos restos do navio ao longo de mais de um século submerso. As correntes oceânicas, a pressão extrema e a presença de organismos marinhos contribuíram para a deterioração da estrutura do Titanic. Como resultado, a recuperação de grandes seções ou partes significativas do navio se mostrou extremamente desafiadora e até o momento não foi possível. A acidez da água salgada tem desempenhado um papel significativo na deterioração do Titanic. Ao longo do tempo, a água salgada tem corroído a embarcação, comprometendo sua integridade. Se houvesse uma tentativa de mover o Titanic, grande parte dele se desintegraria devido à fragilidade causada pela corrosão. Além disso, micróbios presentes no ambiente marinho têm contribuído para a corrosão e enfraquecimento da estrutura do navio. Esses micróbios formaram estalactites enferrujadas, que cresceram em várias partes do Titanic, causando danos adicionais. No interior do navio, a situação não é diferente.
Os conveses estão desmoronando em vários níveis, devido ao enfraquecimento estrutural, a combinação da corrosão da água salgada, a ação dos micróbios e o passar do tempo tornaram o Titanic extremamente vulnerável e delicado em termos de sua integridade física. As passagens anteriormente acessíveis para mini-submarinos robóticos foram obstruídas ao longo do tempo, tornando o acesso ao interior do Titanic ainda mais desafiador. Os compartimentos da cabine também se deterioraram com o passar dos anos. Além disso, a situação está se agravando. Em 2016, os cientistas descobriram a presença de um organismo extremófilo que tem mostrado ser mais agressivo na decomposição do que resta do Titanic. Esse organismo tem acelerado o processo de degradação do navio. Essa descoberta levou alguns especialistas a concluir que, se as condições persistirem, todo o navio poderá se dissolver até o ano de 2030. Essa perspectiva é preocupante, pois indica que o icônico naufrágio do Titanic está enfrentando um rápido processo de deterioração. É um lembrete do tempo limitado que resta para explorar e estudar os restos do navio antes que ele se perca para sempre. Com o resgate completo do Titanic fora de questão devido à sua deterioração e fragilidade, surgem preocupações sobre o destino das partes da embarcação que ainda podem ser recuperadas. Os preservacionistas argumentam que é crucial recuperar objetos e artefatos que fizeram parte desse capítulo trágico da história humana, dada a decomposição lenta e irreversível do navio. Esses objetos têm um valor histórico e cultural significativo, fornecendo insights e lembranças tangíveis desse evento trágico. Eles também têm o potencial de servir como peças de aprendizado e educação para as gerações futuras. Dessa forma, preservar e proteger esses artefatos, por meio de cuidadosa conservação e exibição em museus, por exemplo, é uma maneira importante de honrar a memória das vítimas e preservar a história do Titanic para as gerações futuras. Existem opiniões divergentes em relação às exposições e recuperações relacionadas ao Titanic. Alguns argumentam que essas iniciativas têm como principal objetivo o lucro, sem levar em consideração o respeito pela memória das vítimas. Essas pessoas defendem que o Titanic deve ser tratado como um túmulo e que as aproximadamente 1.500 almas que perderam suas vidas devem permanecer no fundo do mar. No entanto, é importante mencionar que, até o momento, os pesquisadores não encontraram nenhuma evidência de restos humanos durante os mais de 200 mergulhos realizados ao local do naufrágio. Isso sugere que as vítimas não estão presentes nos destroços do navio. As criaturas marinhas podem se aproveitar dos destroços do Titanic devido à escassez de proteínas nas profundezas do oceano, e os ossos tendem a se dissolver devido à química da água. No entanto, alguns cientistas sugerem que pode haver restos mortais em áreas interiores do navio, de difícil acesso e com baixa concentração de oxigênio, onde a decomposição pode ser mais lenta. Independentemente dos debates em torno dessas questões, uma opção para ver os destroços do Titanic antes que ele desapareça por completo é por meio de empresas de expedição especializadas. No entanto, é importante observar que participar de uma expedição desse tipo pode ser bastante dispendioso, com custos que chegam a cerca de $100.000. Qual sua opinião sobre isso? Me conte nos comentários.